Agora a gente vai para o sistema excretor. É um dos preferidinhos do Enem, junto com o circulatório e digestório, tá? Porque o Enem gosta de criar aquelas situações de problema, né? Teve uma questão que ele... Teve um ano que ele cobrou a questão em que um professor de biologia levava os seus alunos para fazer uma saída de campo, onde o sol estava muito quente, e os alunos se perderam na saída de campo. E aí perguntava o que acontecia. Como o sol estava quente, a gente eliminava muito suor através da transpiração. Transpiração é um mecanismo natural do corpo em resposta ao aumento da temperatura. Por isso que quando a gente está no estado febril, né, a gente está com febre por alguma infecção, a temperatura do sangue se eleva para justamente tentar acabar com essa infecção. E um dos mecanismos que o nosso corpo tem para reduzir a temperatura é eliminar a água, porque né, a água tem um alto calor específico latente lá. Então, eliminando água, a gente elimina calor. Então, nesse caso da prova da questão do Enem, como as crianças lá, os alunos ficaram 12 horas sob o sol quente, caminhando e transpirando, eles perderam muita água. Eles se desidrataram. E quando a gente se desidrata, a nossa urina concentra. Por quê? A urina nada mais é que compostos hidrogenados, excretas e água que a gente libera. Só que como eu já perdi muito água através da transpiração, eu não posso mais perder água através da urina. Então a urina, quando se retira a água dela, ela fica extremamente concentrada, fica uma urina escura. Podem fazer esse teste. O xixi, de logo que vocês acordam, sempre é mais escuro do que o xixi depois do café da manhã, que vocês tomam água ou ingerem algum líquido. O xixi após a ingestão de algum líquido é sempre mais clarinho. A não ser, claro, que seja um suco de beterraba, um suco de cenoura, né? E o xixi pode ser mais escurinho lá, porque afinal de contas ele contém pigmentos, né? Carotenoides e por aí vai. Tá? Bom, primeira coisa que vocês devem saber. Existe uma unidade fundamental para que haja excreção. Tal como existe uma unidade fundamental para que haja a circulação, tal como existe uma unidade fundamental para que haja a respiração, e por aí vai. A unidade fundamental do sistema excretor a gente chama de néfron. Tanto é que o especialista no sistema excretor é um nefrologista. Então, o que é um néfron? O néfron nada mais é do que uma estrutura lá no rim que é composta de duas coisas. A primeira delas é o aparelho glomerular, tá? E a segunda delas é a cápsula de Bowman. Então, olha só. Lá no néfron, nós vamos ter o aparelho glomerular, ou glomérulo renal, e também a cápsula renal, ou cápsula de Bowman, que é o que envolve o aparelho glomerular. O que seria o aparelho glomerular? É um emaranhado de vasos, né, tal como está mostrando aqui para vocês. Ó. São os vasos se dobrando neles mesmos, para que, quando o sangue entre a uma alta pressão, o sangue se choque nas paredes desse vaso e alguma coisa extravase, saia do vaso em direção à cápsula. Então pense o seguinte, ó, eu tenho aqui uma cápsula e aqui dentro eu tenho um monte, pensem num novelo de lã, só que cheio de vaso sanguíneo. E o sangue, quando ele chega ali, ele está numa pressão tão alta que quando ele se choca com os vasos internos desse novelinho, ele libera alguma coisa para dentro da cápsula. Tá? E é isso que a gente chama de filtrado glomerular. Então o sangue que chega, né, pela arteríola aferente, ó, o sangue está chegando por aqui, e sai pela arteríola eferente, e de exit, né? Tudo que chega pela aferente, tudo que sai pela eferente, tá? Para vaso sanguíneo é assim também. Então, o sangue que chega a alta pressão, ele libera para essa cápsula renal algumas coisas. Dentre elas, né, a gente chama isso de filtrado glomerular. Só, qual é a composição do filtrado glomerular? Cara, é um monte de coisa. Então, basicamente, quando o sangue chega ali, ele deixa tudo que não é célula sanguínea. Ou seja, sai dali somente as células sanguíneas, que são as hemácias, os leucócitos, né, os glóbulos brancos e vermelhos. O que não for glóbulo branco e vermelho vai ficar na cápsula de Bowman. Por exemplo, água, nutrientes, sais minerais, hormônios, proteínas, lipídios, açúcares e por aí vai. Só que, vocês concordam comigo que eu não quero liberar na minha urina nutriente, não quero liberar vitamina, não quero liberar sais minerais, não quero liberar açúcares, proteínas, nada disso. Eu quero liberar só o que não me serve, que é basicamente a urina, né, a ureia. Tá? Só que a ureia, né, ela é altamente tóxica, então não pode ser liberada sozinha, tem que ter um pouquinho de água sempre para liberar com ela ali. Tá? Mas esse filtrado glomerular que chega lá na cápsula de Bowman, ele basicamente vai ter essa composição que eu falei para vocês. Tá? Água, nutrientes, sais, hormônios e as excretas, né, os compostos hidrogenados. Amônia, ureia e ácido úrico. Que no nosso caso é eliminado a ureia, através da urina. Tá? Então, o sangue veio pela arteríola aferente, tá aqui, se chocou com as paredes dos vasos do aparelho glomerular e passou para a cápsula de Bowman, o que a gente chama de filtrado. Esse filtrado é tudo que tem no sangue, menos as células sanguíneas, menos glóbulos vermelhos e brancos. Então o que é esse filtrado glomerular? A gente pode dizer que é uma pré-urina. Tá? Tem ali nutrientes, água, compostos hidrogenados e mais uma outra coisa. Tá? Só não tem célula. Beleza. E o que acontece? Esse filtrado glomerular passa por três partes muito importantes que compõem, né, o néfron, que são túbulos, né, ductos, são caninhos. Tá? O primeiro, que é o que está mais próximo ali da cápsula de Bowman, né, e do aparelho glomerular, a gente vai chamar de túbulo contorcido proximal. Por que contorcido proximal? Porque ele é torcido e está próximo ao glomérulo. Depois tem essa alcinha, que pode se chamar de alça néfrica ou alça de Henle. Para quem é mais antigo,
pode lembrar, pode conhecer ela como alça de Henle. E terceiro, que está aqui em, sei lá que cor é essa, um roxinho claro, né? É o túbulo contorcido distal. Por que distal? Porque está mais distante. Então, proximal, alça néfrica, ou túbulo de Henle, alça de Henle, né? E distal. Proximal, túbulo de Henle e distal. Sempre nessa ordem. Tá, Sor? E o que vai acontecer com essas três porções? Bom, em cada uma dessas três porções vai ter a liberação do que não serve para estar na urina. Ou melhor dizendo, do que não deve estar na urina. Por exemplo, nesse filtrado glomerular, eu falei para vocês que tinha 3, 4 coisas, né? Nutrientes, então carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, por aí vai, nutrientes. Compostos nitrogenados, que são as excretas, sais minerais e água. E mais uma outra coisa aí, tá? Então dessas 3, 4 coisas, tem 2 que eu não quero eliminar de jeito nenhum. O que eu não quero eliminar de jeito nenhum? Os nutrientes e também eu não quero eliminar os sais minerais. Água, eu não quero, mas tenho que liberar, porque a amônia é tóxica. Né? A ureia também. E excreta e composto nitrogenado é o que eu quero eliminar. Então, nesse túbulo contorcido proximal, eu vou reabsorver aquilo que eu não quero eliminar. Por exemplo, nutrientes. Então, a maioria dos nutrientes são reabsorvidos aqui, ó. Como assim reabsorvidos? Eles saem do túbulo proximal contorcido e voltam para o sangue. A gente tem capilares aqui, né? Se a gente for ver, ó. Os capilares, eles estão todos eles ao redor do túbulo contorcido proximal. Então, do túbulo contorcido proximal, que está aqui em cima, aqui, ó, tá? Vai sair desse filtrado glomerular ali, que é a pré-urina, todos os nutrientes serão reabsorvidos no túbulo contorcido proximal. Aminoácidos, lipídios, vitaminas, tá? Algumas coisas nesse sentido aí. E um ou outro sal mineral também vai ser absorvido aqui, tá? Na alça néfrica ou na alça de Henle, o que vai ser reabsorvido? Aquelas 4 coisas. O nutriente já foi, né? Sobrou 3, que é água, compostos nitrogenados, né, que a gente quer eliminar, e também sais minerais. Na alça néfrica ou na alça de Henle, será absorvida a água. A água é reabsorvida na alça néfrica. Tanto é que animais de deserto têm uma alça néfrica maior do que animais que vivem próximo da água. Por quê? Eles têm que ter uma maior eficiência na reabsorção de água, tá? Isso é uma questão de fisiologia comparada que poderia aparecer na prova de vocês. Então a alça néfrica ou alça de Henle vai ter a reabsorção de água. E no túbulo distal vai ter o resto da reabsorção de alguns sais minerais e água que não foram absorvidos aqui e aqui, tá? Então, nutrientes, água, resto de alguns sais minerais e água. E aqui, no ducto ou tubo coletor? Bom, aqui já tem a urina pré-formada, né? Aqui ainda pode acontecer a reabsorção do restinho de água para concentrar a urina. E daqui vai para a uretra, que desce lá para a bexiga, levando somente o mínimo de água possível e os compostos nitrogenados que a gente não quer ter no corpo, tá? Então, claro que a gente não tem tempo para aprofundar esses detalhes, né? Mas é só para a gente relembrar. A prova pode exigir pra gente do que é composto o néfron, que é de 2 coisas, cápsula de Bowman e aparelho glomerular. Pode perguntar o que vem depois do néfron, que é o túbulo distal, proximal, alça de Henle e distal. E ainda por fim o túbulo coletor. E ainda o que é reabsorvido em cada um deles. No primeiro, a maioria dos nutrientes. No segundo, que é a alça de Henle e a água. E no terceiro, o que sobrou de sais minerais e água. No quarto, o coletor já tem o xixi, que vai ser conduzido pela uretra, pelo uréter, melhor dizendo, para bexiga, que é aquele órgão que armazena o xixi, e depois é excretado lá pela uretra, tá? Então, cuidado, dê atenção para isso. Aqui eu trouxe também, ó, aquela tabelinha clássica, né, dos tipos de excreta, né? Amônia, ureia e ácido úrico. E aí os animais que excretam cada um deles, né? Os amoniotéricos, os ureotéricos e os uricotélicos. Amoniotéricos, amônia. Ureotéricos, ureia. Uricotéricos, ácido úrico, tá? E aqui eu trouxe basicamente, né, quem são cada um, ó. Então, animais aquáticos tendem a secretar amônia, que é a mais tóxica e precisa de uma quantidade maior de água para ser liberada. Então, por isso que animais aquáticos conseguem secretar, melhor dizendo, excretar amônia, porque eles já estão em água, né? Então, a gente tem lá os selenterados, que são os poríferos, anelídeos, que vivem em tocas no solo, né? Também tem anelídeo marinho, moluscos, que em via de geral são marinhos, crustáceos, que em via de geral são marinhos, equinodermas, que em via de geral são marinhos, peixe ósseo, que pode ser tanto na água do mar quanto na água doce, com exceção dos peixes cartilaginosos, né? Os peixes cartilaginosos, eles secretam a ureia, tal como nós, tá? Não a amônia. Eles têm pouca secreção de amônia, ó. Eles têm uma secreção maior de ureia, tá? Cartilaginoso, tubarão e arraia, pra quem não lembra, tá bom? De terra firme, anfíbios, répteis e mamíferos. Olha aqui que anfíbios, répteis e mamíferos secretam amônia. Qual anfíbio? O anfíbio que tá fora d'água, né? Não é o girino. Sapo, perereca, rã, cobra cega, que é um anfíbio. Tá? Isso aqui tudo tá fora da água, tá bom? Então vai secretar ureia, tá como a gente. Então, anfíbios, répteis no caso da tartaruga, né? E mamíferos, que eles vivem em terra firme, mas de uma certa forma próximo da água, vai secretar ureia. E os de terra firme longe da água, que são insetos, répteis como lagartos e cobras e aves, vão secretar o ácido úrico, né? Então no xixi barra cocô de insetos, répteis como lagartos e cobras e aves, a gente vai ter o ácido úrico, tá bom? Então, amônia, eu lembro sempre assim, ó, lembra o cheiro de peixe? Aquele cheiro de peixe é o cheiro da demônia. Então peixe que tá na água é amônia. E tudo que tá na água também, com exceção do maldito cartilaginoso ali, tá? Então tudo que tá na água, amônia. Tudo que tá em terra firme mais próximo da água, ureia. Tudo que tá em terra firme longe da água, ácido úrico, tá? Assim, uma maneira mais fácil de a gente lembrar. Beleza?